Oração pelos adolescentes. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de oração. Temos orado manhãs, noites, ou quando você encontra o seu tempo a sós com Deus. E nessa caminhada temos crescido em intimidade com o nosso Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Muitos pedidos de oração têm chegado a nós, muitas intercessões, súplicas, deprecações, ações de graças, intercessão, clamor. Temos produzido diante de Deus um movimento de oração que certamente tem capturado o coração do nosso Senhor, e Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, há de se inclinar para nós no seu tempo e segundo a sua vontade. Então eu quero te encorajar mais uma vez a orarmos juntos e também a perseverarmos na oração. Vamos orar hoje pelos nossos adolescentes. E pensar em orar por adolescentes, eu me lembro daquelas piadinhas que se fazem nas igrejas, né? Quase que um folclore de crente, se eu posso usar essa expressão, quando chamam os adolescentes de adoecentes ou aborrecentes. Você já ouviu aquela expressão, resistiu o diácono e ele fugirá de vós? Brincadeira à parte, sem ofender ninguém, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e ser criado numa igreja desde os primeiros passos, meses, dias de vida. Eu brinco com os meus amigos que eu não nasci na igreja, eu nasci na maternidade, mas eu imagino que na alta médica, pós-parto, mamãe já ficou numa reunião ali pela igreja, porque desde que eu me entendo por gente, estou no meio cristão, servindo numa igreja evangélica, esse é meu habitat. Hoje já com 47 anos, passei boas partes da minha vida, várias fases, na igreja, e com a adolescência não foi diferente. Os adolescentes que estão naquela fase do vai ou racha, cada vez mais são bombardeados pela mídia, pelo inimigo, tentando capturá-los. Se o inimigo não consegue capturar a criança, ele vai atrás do adolescente, depois do jovem. Em todas as fases da vida há um ataque específico direcionado. Por outro lado, se isso é um contraponto, uma contrapartida à obra de Deus, é verdade que a obra legítima e genuína de Deus também é capturar a criança, o adolescente, o jovem, desde as suas tenras idades, para que quando forem velhos não se desviem do caminho. Esse texto é aplicado lá em Provérbios às crianças, mas o adolescente que está ali na sua juventude, e nele existe a força, o vigor, o entusiasmo, a empolgação, a decisão, a crítica, o andar em grupo. Uma vez esse coração sendo apaixonado por Deus, ele certamente vai ser um grande vaso, um grande instrumento nas mãos do Senhor no seu futuro. Tem o potencial de impactar a sua geração, de ser um sinal, um símbolo e de abençoar muitas vidas. Os adolescentes não são um problema, pelo contrário, eles são uma bênção. Talvez nós, papais e mamães, não estamos preparados para lidar com a adolescência. É uma fase de muitas mudanças mesmo. Corpo crescendo, sofrendo várias transformações, a puberdade, mas a mente de criança. Às vezes corpo de jovem adulto, mente de criança. Noção de espaço, tempo, valores, dúvidas. Papai e mamãe já não são tão heróis, agora já conseguem observar os defeitos deles e por aí vai. Como ganhar, como capturar, como reter, como atrair os nossos adolescentes. Esse é um grande desafio. E nós vamos orar pelos adolescentes hoje, porque temos aprendido aqui, crido aqui, que tudo começa com a oração. Eu consigo me lembrar de quando os pais de Jesus, quando esse tinha 12 anos de idade, portanto um adolescente. Não se esqueça que Jesus foi um adolescente. Quando seus pais subiram a Jerusalém, como faziam anualmente para ir à festa da Páscoa, depois passado a festa, segundo o costume daquela época, eles regressaram e ficaram
quase que um dia sem ver Jesus naquela caravana imensa de homens, mulheres, crianças, voltando para sua casa, para sua terra. Eles achavam que Jesus talvez estivesse na companhia de algum familiar, algum amigo, algum conhecido, num carro para trás, lá na frente. E depois de um dia sem notícias, como não encontraram, voltaram para Jerusalém. E o encontraram lá e, conforme a própria resposta do Mestre, tratando dos negócios do Pai Eterno. Impressionante essa história. E eu te pergunto, papai e mamãe, qual o adolescente que some sem dar satisfação às vezes? Jesus se identifica com os adolescentes. Vamos orar por eles? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica na voz do pastor Cornélio Augusto, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Senhor Jesus, que linda a tua palavra, como o Senhor conhece os nossos desafios, a nossa humanidade, porque o Senhor foi homem, sendo Deus se fez homem e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, habitava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor passou por todas as fases e foi um adolescente, Jesus. Então o Senhor entende os desafios dessa época, dessa faixa etária tão preciosa, tão maravilhosa da vida. A fase das descobertas, do ímpeto, da intenção maior no grupo, da rebeldia para muitos, o vai ou racha, como muitos falam. E eu te louvo pelos adolescentes e pela adolescência, Senhor. Fase de construir uma identidade, de firmar a personalidade, de moldar caráter. Fase que cada vez é mais antenada, conectada, inteligente,
Muitos, ó Senhor, já têm assumido responsabilidades. O Senhor conhece o adolescente como ninguém. O Senhor ama o adolescente. O Senhor tem um plano para a vida do adolescente. O Senhor ama os pais dos adolescentes. Quantos pais também, Senhor, dão um mau testemunho, abandonam seus lares, se divorciam, se separam. E os adolescentes, ó Deus, perdem parte das suas referências, ou alguns são até tomados pela morte. E a orfandade impacta pesadamente, Senhor, a construção, destrói sonhos, abate o adolescente. Há outros que têm doenças, traumas, sofrem com bullying, são apresentados às drogas, aos vícios, ao sexo, e muitos, Senhor, têm experiências profundas com o Teu Espírito Santo. Deus, seja qual for o momento e a situação que o adolescente esteja vivendo, o Senhor o ama e possui um plano maravilhoso para a vida dele. Deus, eu quero orar pelos nossos adolescentes, pelos filhos desses que oram conosco aqui diariamente, pelos amigos, cada um de nós aqui conhece um adolescente, ou pelos adolescentes que oram aqui conosco e por vezes, ó Deus, não são compreendidos, estão abandonados, entristecidos, marcados, sofreram com rejeições, abusos terríveis, emocionais, físicos, violência, palavras, ó Deus, que minimizaram a sua importância, os desvalorizaram, foram chacoteados, talvez possuem alguma deficiência, alguma dificuldade física, sofrem com enfermidade, outros não têm, Senhor, o privilégio de só estudar, já precisam trabalhar, fazem parte do sustento da família. Eu não sei, Senhor, quais são todas as situações que envolvem os adolescentes que oram comigo aqui, ou os pais de adolescentes, ou os irmãos, ou os tios, ou os avós de adolescentes, ou os líderes de ministérios de adolescentes em igrejas. Não sei, Pai, não consigo listar, elencar. São muitas as circunstâncias, as situações. Ah, Deus, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor ama essa faixa etária, que o Senhor tem um chamado para essa faixa etária, que o Senhor preparou algo especial no Teu reino para essa faixa etária. O adolescente é uma bênção, ele não é adoecente, ele não é aborrecente, ele não é perturbador, ele não é um filho para desgraça, para vergonha, ele não é um motivo de divisão, ele não é, Senhor Jesus, um motivo de tristeza, de vergonha, ainda que por ataques do inimigo, por laços, por seduções, por caminhos errados e por tantas circunstâncias, Senhor, eles andem longe de Ti, fazendo coisas que trazem peso, dificuldade a seus papais, às suas mamães, mas não foi o que o Senhor planejou, não foi o que o Senhor sonhou e não é, Senhor, o que o Senhor tem reservado para essa faixa, definitivamente não. Então, Deus, nós abençoamos, nós oramos, nós clamamos pelos adolescentes, para que o Senhor os desperte, para que tenham experiências profundas contigo, para que te amem, para que muito cedo, Senhor, conheçam a Tua palavra, amem a Tua casa, amem pessoas, aprendam a servir, se tornem adoradores, conheçam do Teu Evangelho, conheçam, Senhor, os Teus planos e propósitos para a vida deles, amem falar do Teu amor. Orem, Senhor, tenham hábitos de oração, queiram agradar o Senhor do fundo dos seus corações. Deus, desperta neles a Tua vida, o Teu chamado, a Tua vocação. Desperta neles, ó Deus, a Tua identidade, a razão pela qual estão aqui, o seu destino. Pai, eles não nasceram por um acidente de percurso, ou por um acaso, ou da vontade de homens, mas eles nasceram, Senhor, pela Tua permissão, porque o Senhor tinha um plano maravilhoso para a vida deles. Eles vieram à luz, Senhor, porque o Senhor tinha algo para cada um deles. Então toda rejeição, todo abandono, toda ferida, cura, meu Deus. Leva, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, que é verdade sobre toda a mentira que foi contada para eles, ainda que tenham sido mentiras em que os homens que as contaram, que as comunicaram, acreditavam nelas, viam eles assim, com olhos de desdém, desprezo, como se fossem estorvos, mas nós quebramos essa mentira agora e resgatamos, Pai, a visão correta, a visão de fé, de confiança, de amor, de aceitação, de paternidade que o Senhor tem para cada adolescente, aquilo que o Senhor sonhou. Deus, quantos homens e mulheres na Tua Bíblia, na Tua palavra, foram chamados na sua adolescência, separados para a obra, cresceram e depois, ó Deus, atuaram. O próprio rei Davi, ungido, separado na adolescência e reinou depois de adulto. Deus, separa, unge, escolhe esses adolescentes que oram conosco ou por quem oramos aqui nessa oração, nesse momento. Abençoa a vida deles, os sonhos, os planos, os projetos,
ajuda-os, Deus, nas suas principais decisões, nas escolas, ó Deus, aqueles que já estão trabalhando. Deus, tira, Senhor, aqueles que já foram aliciados pelo tráfico, pelo crime, pela prostituição, pela corrupção, aqueles que já estão embrenhados, tendo experiências com drogas. Livra-os do vício, tira-os das correntes, das malignidades, daquilo que pode ser cessado agora, antes que piorem. Deus, quantos são mortos nessa fase da vida? Guarda, Senhor, dessa matança que assola o meio-dia, a juventude, o meio da vida. Tem misericórdia dos nossos adolescentes. Levanta uma geração de adolescentes, Pai, que seja uma bênção, que te conheça, que seja íntima da tua palavra, que a despeito das suas circunstâncias, das suas condições sociais, das famílias em que nasceram, Senhor, sejam uma bênção, sejam resposta de oração, sejam orgulho para pais, para mães, para professores. Senhor, fala com eles sobre a vocação profissional, sobre o talento que o Senhor deu, sobre o dom que o Senhor dispensou e presenteou. Deus, fala o que o Senhor quer com eles, quando eles forem escolher seus cursos, quando eles forem, Senhor Jesus, optar pelas suas profissões, suas carreiras. Deus, que ainda que não haja total compreensão, mas o Senhor já enderece eles, ó Deus, no caminho, Senhor, onde vão ser relevantes na sociedade, no futuro, onde vão ser porta-vozes, ó Deus, do teu reino, aonde estiverem, em todas as camadas, esferas da sociedade. Nós oramos pelos adolescentes, nós declaramos que eles são amados, aceitos, preciosos, ó Deus, que eles são ânimo para a nossa vida, que eles são a razão, Senhor, da gente se manter enquanto pais estimulados, conectados, atualizados. E por isso, Deus, para que possamos oferecer respostas a eles, ó Deus, temos, ó Deus, que nos movimentar. Isso é encorajador. Por vezes, ó Deus, eu sei que há conflitos, há distâncias, há separações, há silêncios, há mundos distintos, mas encurta essas distâncias, Senhor. Tira o abismo da comunicação, o conflito entre gerações, a desonra, a impaciência, Senhor, e põe amor, azeita as relações, abençoa, Senhor, pais e filhos, pais e mães de adolescentes, adolescentes com seus pais e mães, ou aqueles que são criados, ó Deus, por avós, tios, familiares. Tem misericórdia, conserta os caminhos, ó Deus, que o inimigo, a vida, as circunstâncias, o distanciamento de ti quebrou. Aplane os caminhos, Senhor, refaz todas as histórias, ordena a tua bênção, Senhor, faz caminho onde não há, traz o plano para quem saiu do plano do Senhor. Deus, restaura a visão de amor, de fé, de confiança, o carinho, o zelo, o cuidado, a paternidade na vida dos adolescentes. Pai, nós te louvamos por essa fase tão preciosa da vida. Nós te louvamos pelo brilho, pela alegria, pela energia, pelo vigor que é característico deles. Pai, recruta cada vez mais pelo teu chamado de amor adolescentes, meninos, meninas, para a tua obra. Guarda-os, ó Deus, das mentiras, das ideologias, dos grupos de referência que corrompem, porque a tua palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E levanta eles, ó Deus, cercados de testemunhas, ó Deus, santas, que endereçam no caminho da verdade, na vereda eterna. Dá a eles, ó Deus, paixão, atração pelas coisas da tua casa, pelas coisas do teu reino, pelos ministérios, pelo serviço. Dá sabedoria aos líderes para lidar com eles, os professores, os mestres, os pastores, os que governam nas igrejas. Que haja espaço, Senhor, que haja cuidado, que haja condição, que haja envolvimento, que haja um ambiente especial proporcionado pelo teu Espírito Santo para abençoar essa etapa da vida tão maravilhosa, tão rica, tão intrigante, tão fascinante, tão brilhante. Nós abençoamos os adolescentes nessa oração. Clamamos por cada um, aqueles que oram conosco, aqueles por quem nós oramos aqui, e guardamos eles em Ti, e escondemos essa etapa da vida em Tuas mãos. Clamamos, Senhor, que eles sejam visitados pelo Senhor nesse momento, aonde estiverem, no que estiverem fazendo, e sejam encorajados pelo Teu Espírito Santo a Te servirem, Te amarem, Te buscarem. Senhor, produz experiências, Pai, proporcione experiências impactantes, ó Deus, do Teu Santo Espírito, pessoalmente, ó Deus, experiências contigo, Jesus Cristo, com cada um desses adolescentes por quem oramos aqui. Nós declaramos o nosso amor, Senhor, e o valor dessa geração. Levanta essa geração forte, Senhor, e que ela seja inabalável, seja incorruptível, seja guardada e lançada para a Tua obra. Nós abençoamos pais também no seu trabalho com adolescentes, na formação do caráter, na edificação, na transmissão dos valores da Tua palavra. E aqueles que não sabem fazer isso, Senhor, capacita, dá condição,
cerca, Deus, de pessoas que sejam instrumentos teus, Deus, na vida desses papais, dessas mamães. Também levanta líderes, ó Deus, que amem essa geração no meio das igrejas, para que sejam missionários, ó Deus, no campo dos adolescentes, para que alcancem os que estão fora da tua casa, alcancem os que são filhos de cristãos e que já estão entristecidos, frustrados, marcados pela igreja. Senhor, restaura todas as coisas, ainda dá tempo, eles podem ser erguidos, Deus, jovens, homens e mulheres, ó Deus, cheios de Ti, a quem o Senhor vai usar muito e poderosamente. Jesus, o Senhor conhece, o Senhor ama o adolescente, porque foi um também. Enquanto viveu nessa terra, Senhor, na Tua forma humana de existência aqui entre nós, nós abençoamos cada adolescente com essa oração, guardamos eles em Ti e os apresentamos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Pode ser que você não se identifique com essa oração, porque não tem um filho adolescente, mas certamente você já foi um adolescente. Então, como você tem se preparado para o dia em que você for liderar, ou for pai, ou for mãe, ou o dia em que você for servir a uma geração, a uma nova geração, a um grupo onde haja adolescentes, ou talvez ao grupo de adolescentes da tua igreja? Reflita, medite, pense, avalie como você tem tratado o seu filho adolescente. Ou você, adolescente, como tem sido a sua relação com os seus pais, com o seu Deus? A quem você tem dado ouvidos? Qual o seu grupo de referência? Nós queremos convidá-los a refletirem sobre esse tema e orarem por uma geração de adolescentes para Jesus. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse tema para que você fortaleça a sua compreensão nesse assunto, sempre e unicamente à luz das Sagradas Escrituras. Acompanhe, siga agora mais textos sobre esse assunto. Provérbios capítulo 13. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído.
O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira,
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo
e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra
de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente, para sempre. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão.
salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, sementes de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo 25. A ti clamo, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha,
uma casa fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a Tua bondade que guardaste para com os que Te temem, a qual operaste para aqueles em que em Ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome,
mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações:
Ah, alma nossa! Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundem-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra.
tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba! Então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele. Quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 68. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera que se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome.
Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de reis fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, coberta de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles, as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim que domina sobre eles, os príncipes de Judá com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus,
Tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. E faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daquele a quem chagaste. Acrescenta a iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças.
Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus caminhos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo. Com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu.
Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então ferirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. Como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.